passada, vou falar de energia elétrica e potência. Então, só revisando tudo de novo, resumão de tudo que a gente viu em eletricidade. Na primeira aula, a gente foi até um pouquinho de eletrização, mas na segunda aula a gente falou melhor sobre eletrização. A gente falou na primeira aula, então, sobre o que é força elétrica e o que é carga. Carga é uma propriedade fundamental que os elementos do átomo têm. Então, você pode pensar que isso é um modelo do Thomson, lá da química, que ele fala que tem um núcleo e tem elétrons rodando em torno do núcleo. Na verdade, não. Isso daqui é o do Rutherford. Mas o Thomson, ele já sabia que, por exemplo, tinha coisas com carga negativa e tinha coisas com carga positiva no meio. Então, já era o suficiente. Aí tá. Então, lá os nossos átomos são compostos de prótons, que tem carga positiva, a gente chama, elétrons, que tem carga negativa. E aí por que a gente falou que esses negócios têm carga? Porque a gente viu os materiais se atraindo ou se repelindo. E aí a gente falou, tá bom, eu vou dizer que a carga é positiva, eu vou dizer que a carga deles é igual quando eles se repelem. E eu vou dizer que a carga é diferente quando eles se atraem. E aí a gente convencionou que o elétron tem carga, cada elétron tem carga negativa, cada próton tem carga positiva e a mesma é igual. Então, quando você soma a carga de um elétron mais a carga de um próton, dá zero, e aí fica neutro. Então, não tem força nenhuma quando tem o mesmo número de prótons e elétrons. Mas se tem números diferentes, aí eles se puxam. Então, objetos que têm carga positiva atraem objetos que têm carga negativa e vice-versa. Os opostos sempre se atraem e os iguais sempre se repelem, tá? E aí, os materiais que são maiores, macroscópicos, eles podem adquirir carga. Então, como que eles adquirem carga? Todos os materiais são feitos de átomos, tá? Todos os átomos têm prótons e elétrons. Quando é que um material, um objeto macroscópico está com carga negativa? Quando tem mais elétrons do que prótons. E quando que ele está com carga positiva? Quando tem menos elétrons do que prótons. Porque aí tem mais carga negativa, né? E aí tem um desbalanço. Mas toda vez os átomos estão sempre lá. E os prótons não se mexem. O que pode se mexer e sair ou entrar do material são só os elétrons, que são as bolinhas menorzinhas que ficam na parte mais externa do átomo. Então, a gente fala que um objeto ficou carregado positivamente se eu conseguir arrancar elétrons dele. Porque botar próton não dá, só dá para arrancar elétron ou botar elétron. Arrancar ou botar, tá? Então, os elétrons que se mexem nessa brincadeira. E eles têm a carga negativa. Beleza, aí a gente viu que materiais podem ser condutores e isolantes. Condutores são materiais em que nos átomos dele, os prótons são tão fracamente ligados nos átomos que qualquer forcinha que a gente fizer... Opa, deixa eu apagar aqui. Qualquer forcinha que for feita nesse elétron já arranca ele do átomo e ele fica livre para andar. Então, num condutor, a gente tem que os elétrons, eles conseguem, se eles forem puxados muito fracamente, eles já conseguem sair dos seus átomos e ficar viajando para o material. Então, se eu colocar um objeto de carga positiva aqui, ele atrai carga negativa, né? Porque ele atrai o oposto. E aí, os elétrons vão querer andar para cá. E num material que é condutor, mesmo que ele seja grande, esses elétrons vão conseguir cada um sair dos seus átomozinhos, elétrons mais externos, e caminhar até ali para onde eles estão sendo puxados, tá? Então a gente fala que existem elétrons livres no material e quando o material é isolante, isso não acontece. Os elétrons estão fortemente ligados, então mesmo se tiver alguém aqui, opa, tá até faltando um tracinho aqui demais, mesmo se tiver alguém aqui positivo puxando eles, eles não conseguem ir até lá, eles estão bem presos aos seus átomos. Então, a gente fala que esses daqui são condutores e esses são isolantes. E os condutores são bons condutores de eletricidade, os isolantes são maus condutores de eletricidade. É tipo calor, né? A gente fala que os elétrons conseguem andar melhor em condutores, que nem calor. Inclusive, é comum condutores de calor, bons condutores de calor, normalmente são bons condutores de eletricidade, porque calor tem a ver com agitação e eletricidade tem a ver com o elétron sair fácil ali. Mas aí o elétron se agita, pode aumentar a temperatura também. Então, as coisas estão um pouco relacionadas. Enfim, só curiosidade, né? Depois, na outra aula, a gente viu eletrização,
que é o quê? Você fazer um objeto grande adquirir alguma carga. Existem só 3 jeitos da gente conseguir fazer isso. Atrito, contato e indução. O atrito é quando a gente esfrega 2 objetos. Opa, mexi meu mouse, né? A gente esfrega 2 objetos e quando a gente esfrega, a gente transfere elétrons de um para o outro. Alguém vai ter mais facilidade para receber e alguém tem mais facilidade para doar. Então, um fica com carga negativa e o outro fica com carga positiva, né? Porque um perde, o outro ganha. Isso é eletrização por atrito. Tinha 2 objetos neutros, ficaram com carga de sinais contrários. Eletrização por contato. Você tem um objeto neutro, você pega um objeto que já está com carga e encosta nele. Quando você encosta a carga, ela tende a sair e se distribuir igualmente entre os 2 objetos. Então, isso é eletrização por contato. O objeto estava neutro, você encostou o objeto carregado nele, ele fica carregado também. E indução é quando é um jeito mais indireto, que é você aproxima o objeto carregado do objeto que está neutro, e aí você acaba separando. Ele continua neutro, mas as cargas dele ficam separadas, fica com o mesmo sinal contrário para cá e sinal igual mais afastado. E aí você liga esse objeto que está neutro no chão por um fio condutor. Aí as cargas que estão mais afastadas tendem a ir para o chão, porque elas querem se afastar ainda mais e na Terra elas vão poder fazer isso livremente. E aí, com isso, depois que elas vão para o chão e você tira esse fio condutor, agora seu objeto ficou carregado. Isso é indução. É mais técnico, mas dá para você lembrar aqui por esse esqueminha, que vocês depois podem ver e anotar. A gente viu o que é choque, o que é aterramento, o que é raio. Estou fazendo o resumão mesmo, que é para a gente só revisar tudo. Então, choque. Choque é quando você mesmo está servindo de fio condutor entre 2 objetos que têm cargas diferentes. Então, 2 objetos têm cargas diferentes, então a carga de um quer ir para o outro. Só que se eles não tiverem um condutor entre eles, não vai acontecer nada. E aí, quando você serve de fio, então você pega aqui no objeto e pega no outro objeto que tem carga diferente, você mesmo serve de fio condutor. Os elétrons viajam por você. E é isso que é o choque, a sensação de choque. Só quando você pega. Então, você mete o dedo na tomada, você transfere elétrons da tomada até o chão. E é isso que você está fazendo. Tá? Beleza. Então, o aterramento foi o que eu falei, é ligar uma coisa no chão através de um fio condutor. E um raio de tempestade, é quando acontece essa mesma coisa, só que com uma nuvem. Então, uma nuvem adquire uma carga, positiva ou negativa, em relação ao chão. E aí é tão grande essa diferença de carga que isso quebra o fato de que o ar é isolante e ele vira condutor e cai. E tem descarga elétrica. Tudo isso a gente viu na aula 1 e 2. Aí, na última aula, a gente viu corrente elétrica e circuitos. Corrente elétrica, como eu já falei, é o movimento ordenado de elétrons. Então, quando você tem uma força, né, elétrica mesmo, que puxa os elétrons daqui para cá, aí tem vários elétrons, eles vão andando como se fossem uma fila, uma filinha, né, uma corrente, um atrás do outro, na direção da carga de sinal contrário, né? Isso é uma corrente elétrica. E circuitos, finalmente, são caminhos feitos de material condutor para controlar a corrente de um jeito que é útil para fazer os nossos aparelhos do dia a dia funcionarem, para fazer as lâmpadas funcionarem, para fazer ventilador funcionar, carro elétrico, qualquer coisa que é elétrica, né? Todos os aparelhos. Então, é por isso que é importante, faz parte do nosso dia a dia. E a gente usa energia elétrica. Energia elétrica é o tipo de... é o jeito que a gente foi mais bem sucedido de usar a energia do ambiente para fazer as coisas que a gente quer, para fazer tecnologia. Tá? Então, beleza. Passei um tempo aí explicando. Na aula passada, a gente também falou desses 3 elementos, então eu só vou lembrar eles rapidamente. No circuito, a gente tem alguns elementos básicos, que são os principais, que mais caem na prova de vocês. Porque circuito pode ser complicado, mas a gente só vai estudar um simples. Por exemplo, o circuito que liga a nossa lâmpada. Então, 3 elementos básicos de circuito são a fonte do circuito, que é tipo o que faz a corrente correr. E essa fonte, que pode ser uma bateria ou pode ser a tomada que está na sua parede, ela tem uma coisa chamada tensão elétrica, que também é chamada de diferença de potencial, que também é chamada de voltagem.
Isso é um número que é medido nessa unidade chamada volts, que te diz, basicamente, o quão forte vai ser a corrente se você colocar um fio entre esses dois pontos. Então, eu tenho essa bateria. Ele está falando que a bateria tem 9 volts. Quer dizer que se eu colocar um fio aqui, se esse 9 for um número grande, né? Se eu tiver um número grande de tensão e colocar um fio aqui, significa que a corrente vai muito rápido. Significa que a diferença de carga entre esse lado e esse lado da bateria é muito grande. E aí, quanto maior, né, a voltagem, mais potente ela é, mais ela faz o circuito funcionar direitinho. Então, microscopicamente, tensão ela é proporcional à força que cada eletrãozinho da corrente sofre entre dois pontos. Então, você tem aqui a bateria. O que uma bateria faz, uma pilha, é simplesmente, quimicamente, né, separa elementos com carga positiva para esse lado e carga negativa para esse lado. E aí, os elétrons que estão desse lado negativo vão querer fugir daqui, né, que é negativo, e eles vão em direção ao lado positivo se você colocar um fio condutor. Se você não colocar, aí não vai acontecer nada, porque não tem por onde passar, tá bom? Ok. Então, isso é a tensão elétrica ou voltagem ou diferença potencial medida em volts. Então, uma bateria tem 9 volts e ela vai dar essa quantidade de força, digamos assim, para o seu circuito. A própria corrente, né, é um conceito importante do circuito, que é justamente os elétrons correndo no fio do circuito. Então, aqui a gente tem um exemplo bem simples do circuito e uma lâmpada. A corrente é induzida pela tensão e ela percorre o caminho feito de material condutor. Então, a gente tem um diagramazinho assim, aí a gente tem uma fonte aqui, que pode ser uma bateria ou pode ser a tomada, você pode pensar que isso daqui é a tomada. E aí a gente vai ter uma corrente aqui. A corrente, ela também é medida uma quantidade, que a gente normalmente usa a letra I para representar a corrente, tá? E ela é a quantidade de carga dividida pelo tempo. Ou seja, se eu olhar, tipo, nessa linha aqui, quantos elétrons passam por aqui a cada segundo? Isso é a corrente. É como se fosse uma velocidade. Quantos elétrons passa por segundo? Passa 2 coulomb por segundo. Coulomb, lembra, é a unidade de carga. Então, está passando 2 coulomb de carga a cada segundo. Isso é uma corrente. E aí, 1 coulomb por segundo, ao invés de ficar repetindo coulomb por segundo, a gente chama de ampere, que é o nome do cara, né, que estudou isso. Ó. Aí, 1 coulomb por segundo é a mesma coisa que 1 ampere. Aí, a gente usa essa letra A para dizer como é que a gente mede, né, a corrente, tá bom? Ela indica quanta carga passa por fio pelo tempo. Tá tudo bem até aí? Vocês têm alguma dúvida? Como é que tá? Deixa eu até tirar a foto aqui do pessoal que foi chegando depois. Espera aí rapidinho. Oi? Tá bom. Ok, não é isso não. Isso daí tá tudo desatualizado. Tá aqui dentro. Aqui, ó. É aqui que tá as coisas. Isso aqui é de outro dia. Só um minutinho, Daniel. Não, Daniel, eu ia até... Tá bom. Foi mal, gente. E aí, vocês têm dúvida sobre isso? Alguma coisa a perguntar? Então, isso daqui é um caminho condutor. Isso daqui são fios mesmo. E, por exemplo, para acender a luz que está no seu quarto, esses fios estão passando por dentro das paredes e chegando até a luz. E aqui, onde você acende a luz, existe um interruptor. O que um interruptor faz? Ele é um pedaço do circuito que literalmente abre o fio. Então, você tem a opção de abrir o fio aqui. Se você abre o fio, a corrente para. Porque ela não está sentindo mais a diferença de potencial. Ou seja, ela quer ir daqui até aqui. Mas se você abre o fio, ela não tem mais por onde passar. Então, a corrente não anda. É isso que o interruptor faz. Aí, quando você acende a luz, você está fechando o caminho do circuito. Tá? Você está fechando o caminho do circuito. E aí, você está permitindo que a corrente passe de novo e acenda a lâmpada. Beleza, né? Aí, isso daqui é, então, a corrente medida em ampere, o nome da medição, né? E a fonte
a voltagem e a tensão elétrica é medida em volts. E eu estou falando tudo isso porque depois vai ter uma relação entre corrente, voltagem e resistência, que é a última coisa que eu falei na aula passada também, mas eu resolvi falar de novo para a gente reforçar. Então, resistência. Resistência é uma coisa que todo material tem. Então, você coloca um pedaço de material diferente do fio elétrico aqui no meio do seu circuito, a gente chama isso de resistência. Por exemplo, pode ser um pedaço de cerâmica. Você liga o fio do lado e o fio do outro. E aí, o que a gente chama isso de um resistor, mas, na verdade, qualquer objeto vai ter a resistência. A resistência é uma medida de quanto que é difícil os elétrons caminharem por esse objeto. Então, quão condutor ele é, né? Não é tão condutor quanto o fio. Ele é menos condutor que o fio. Então, ele dificulta a corrente. Ou seja, quando você tem um resistor, um objeto com resistência, isso quer dizer que ele vai fazer a corrente desacelerar. Ela vai andar mais devagar no seu circuito do que se você não tivesse nada. E aí a gente mede essa dificuldade dos elétrons andarem dentro de um material com essa unidade, isso é a resistência, e a gente mede com essa unidade chamada ohm. E isso daqui é uma letra grega, tá? É o ômega maiúsculo, que é só o símbolo que a gente usa. Então, a gente fala que esse resistor tem 20 ohms, e a gente escreve assim, 20 vezes essa letrinha grega, tá bom? Aí, a última observação, como é que funciona a lâmpada? A lâmpada, ela acende quando a gente passa uma corrente por ela. Por que ela acende? Porque ela tem um filamento. Opa! Isso daqui é uma lâmpada incandescente. Outras lâmpadas funcionam de outro jeito. Mas ela tem basicamente um fio aqui feito de um material especial chamado tungstênio, que é um metal aí, que quando a corrente passa aqui, então os elétrons viajam aqui por esse fio, andando para frente, né? E passam por aqui. E esses elétrons se batem com os átomozinhos desse material, agitando os átomozinhos. Então, quando ele agita os átomos, o que acontece? Temperatura aumenta. Os elétrons vão passando ali, a temperatura vai aumentando, vai agitando o material, até que ele fica tão quente que ele emite luz, que foi o que a gente viu lá na outra matéria. Então, ele fica tão quente que luz é emitida. E é assim que funciona a lâmpada a lâmpada incandescente. Tá? Então, a gente tem esses elementos. A lâmpada também tem uma resistência, e é essa resistência que vai dizer, na real, o quanto que ela brilha, porque a resistência é justamente a dificuldade dos elétrons passarem, que faz os elétrons ficarem com temperatura muito grande, o material ficar com uma temperatura muito grande, tá bom? Então, às vezes, a gente pode colocar como se fosse só uma resistência, e a gente desenha no circuito uma resistência desse jeito. Então, aqui tem uma fonte, aqui tem uma resistência, a gente desenha com um dentinho assim. E aí pode ser uma lâmpada, ou pode ser outra coisa, pode ser só um pedaço de cerâmica. Eu acho que eu mostrei para vocês, né, no outro dia, que eu tenho aqui uns exemplos de circuitinho, e eu tenho uns resistores aqui, que são só resistores, que é só um pedaço de cerâmica. Eles são desse formatinho aqui, ó, não sei se vocês estão vendo. Esse daqui é um mini, ele é bem pequenininho, porque ele é para fazer circuitinhos pequenos. Então, é só um pedaço de material que dificulta a passagem da corrente, faz a corrente andar mais devagar. Às vezes isso é útil para nós, porque a gente não quer queimar, né, o nosso aparelho, tá? Beleza. Eu falei tudo isso, né? Eu sei que eu repeti bastante da aula passada, mas é só porque eu queria que ficasse bem claro na cabeça de vocês, tá bom? Então, vamos fazer esse exercício aqui. Acabei de explicar, né, mas isso daqui é um detalhe da lâmpada de incandescente, que eu falei na aula passada e não acabei de falar agora. Opa. Que essa questão, gente, caiu no Coltec tipo umas 3 vezes, no Cefet uma vez, só muda o artista que faz o desenho, mas o desenho é o mesmo. E aí, eu quero que vocês respondam. O menino resolveu acender uma lâmpada utilizando 2 fios de ligação e uma pilha, conforme as 4 montagens abaixo. Qual foi a única ligação na qual a lâmpada acendeu?
Então, olha aí onde é que está ligado o negócio da lâmpada. E onde é que está ligado na bateria. Qual que vocês acham que é a alternativa? Qual que é o único jeito da lâmpada acender? Se vocês não souberem, tudo bem, vou explicar tudo, mas mesmo que não saiba, dá um chute aí, o que vocês acham? Oh, meu Deus, tá pingando um ar-condicionado. Bora, gente. Vou responder aí, estão pensando? Opa. Letra A, letra A. E vocês sabem me explicar por que vocês acham que é letra A? Opa. Esses detalhezinhos são importantes, vão ajudar a gente a resolver outras questões. Alguém mais vai responder? Chuta aí, galera. Tem que saber chutar também. Chutar com esperteza. Tá. Eu vou responder logo, então. Vamos lá. Vamos começar por essa aqui. Essa daqui, se eu tivesse por eliminação, eu diria que ela é mais improvável. Por quê? Porque você está ligando os dois começos do fio, as duas partes do fio, no mesmo lado da pilha. Só que lembra o que eu falei? A pilha, o que ela faz é gerar carga positiva, gerar uma diferença de carga. De um lado ela vai ficar positiva, do outro lado vai ficar negativa. De forma que os elétrons queiram sair, então eu vou colocar negativa desse lado. De forma que os elétrons queiram sair daqui e chegar no outro lado. Só que aqui o fio não está ligado no outro lado, ele está ligado aqui. Os elétrons, eles não têm motivo para sair daqui e voltar para o mesmo lugar. Então, não vai ter corrente aqui, porque os elétrons não vão querer percorrer esse caminho se eles já estão aqui e eles vão voltar para cá no final. Eles só iam querer caminhar nesse caminho se o fio tivesse vindo para o outro lado. Tá? Então, a 4 não é. A 3. A 3, a 2 e a 1 estão tudo certo aqui na bateria, né? Tá ligado dos dois lados da bateria. Olha aí, o Davi falou. Na 4, a lâmpada só está ligada no positivo. Na 3 e na 2, o negativo e o positivo são ligados no mesmo lugar. Pois é. É isso que eu ia falar, olha só. Na 3 e na 2, o que está acontecendo? O positivo está sendo ligado aqui, mas o negativo também está sendo ligado aqui. O que acontece? Lembra como eu falei que tem um fio de tungstênio que vem aqui e volta. Ele volta encostando aqui nessa superfície, que é de metal. Se você coloca o fio continuando aqui, a corrente não vai passar dentro da lâmpada. Ela vai passar aqui. Porque esse caminho é mais fácil. Ela está no fio condutor. Então, vou ter meus elétronzinhos, eles vão andar aqui, aqui. Quando eles chegarem aqui, eles não vão decidir fazer esse caminho mais longo e mais difícil, que tem resistência, inclusive. Eles vão seguir no fio condutor e voltar aqui pelo caminho mais fácil. Nesse caso aqui, também, a diferença é que está ligado aqui nessa parte, que é condutora, é feita de metal, né? Então, a corrente só está passando reto aqui e não está nem entrando na lâmpada. A corrente precisa entrar na lâmpada para a lâmpada funcionar. Então, nesse caso, o que está acontecendo nessa daqui, que é a que está certa? Eu tenho a corrente saindo. Aqui, eu estou falando que a corrente está saindo aqui, mas ela também pode sair por aqui, enfim, tanto faz. Mas a corrente está saindo aqui, está vindo para cá, e está ligando nesse negócio que
o único caminho que ela tem para chegar aqui é passar por dentro da lâmpada, porque tem um filamento aqui que vai ligar aqui. Então, para que a lâmpada funcione, um dos fios tem que estar ligado na parte de um lado do filamento, né? E o outro fio tem que estar ligado no outro lado. Se você ligar no mesmo lado, não vai passar por ele. Tá? É para fechar o circuito mesmo. Então, resposta correta é a 1. Isso daqui é muito importante, porque isso daqui cai umas questões idênticas, tipo umas 5 questões idênticas de Coltec Cefet que eu já vi, só muda o estilo do desenho, mas o mesmo desenho, sabe? Então, boa questão. Essa daqui também, esse tipo de questão, é um tipo de coisa que cai bastante. Inclusive, esse assunto é um dos assuntos, eu acho que é o assunto que mais cai, de circuito e depois de energia e potência, tá? Então, vamos lá fazer mais uma só. As lâmpadas no circuito... Então, nas instalações elétricas domésticas, as lâmpadas L são ligadas ao circuito por meio de um interruptor. Interruptor, eu acabei de explicar para vocês como é que funciona. No quarto de Vinícius, há um interruptor que pode fazer as duas lâmpadas L1 e L2 acenderem e apagarem simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Se uma delas se queimar, a outra pode funcionar normalmente, até que a lâmpada queimada seja substituída por uma nova. Tá, assinale a alternativa que o diagrama representado corresponde ao circuito elétrico do quarto de Vinícius. Então, o que o circuito elétrico dele faz? Ele fala que se uma lâmpada queimar, a outra continua funcionando. Funciona normalmente. Qual é o circuito que permite isso? Então, aqui nesses circuitos, as duas lâmpadas estão sendo representadas por esse símbolo, né? E esse outro símbolo aqui está sendo a fonte. E aí ele está falando, ó, se o interruptor acende as duas, mas se uma queimar, o interruptor continua acendendo a que sobrou, tá? Qual que vocês acham que é o circuito onde é possível fazer isso? Alguma ideia? Vou dar 2 minutos para vocês pensarem. Vou pegar a questão assim. Só para ficar claro, uma lâmpada, quando ela queima, o fio aquece tanto que ele quebra. Ele se desfaz. Então, ela fica sem poder conectar os dois lados do circuito. O fio que fica dentro da lâmpada, né? Aí ele se desfaz de tanto ter aquecido. Ele literalmente queima. B ou A? E aí, mais alguma? B. Tá. B. Então, tá. Deixa só mais um minutinho. Então, primeira coisa que precisa ser obedecida, né? A primeira coisa é o interruptor faz as duas lâmpadas acenderem e apagarem juntas. Então, tem que ser um interruptor que, quando você liga e as lâmpadas estão funcionando, ela acenda as duas e desliga as duas. Vamos ver se dá para tirar alguma alternativa, eliminar alguma alternativa disso. Primeira alternativa, o interruptor está aqui. Se eu fechar esse interruptor, as duas lâmpadas realmente vão ligar. Por quê? Se ele estiver aberto, tá? Ele está aberto aqui. Então, não tem corrente passando, né? No momento que ele está aberto. Porque os elétrons que vão sair daqui,
eles não têm motivo para sair daqui se não tiver um caminho que chegue até esse lado, certo? Os elétrons só vão começar a andar se eles virem que existe um caminho possível de chegar aqui. Se não existir, ou seja, se o circuito estiver aberto, a corrente não corre. Então, quando isso daqui está desligado, né, está aberto, as lâmpadas estão desligadas. E quando você abre, ou quando você fecha, né, liga o interruptor, as duas acendem, porque aí a corrente vai passar tanto nessa quanto nessa. Beleza, então essa tá ok. Aqui também, a mesma coisa. Se você fechar esse interruptor, vai ter um caminho, e aí a corrente vai chegar, sei lá, por exemplo, digamos que ela sai daqui. Eu tô pegando uma direção aleatória, tá? Porque eu não sei se ela vai sair para cima ou para baixo, mas tudo bem. Se ela sair aqui e tiver fechado o interruptor, aí ela vai chegar aqui, ela vai dividir meio a meio, digamos, para um lado e para o outro. Essa daqui vai fazer esse caminho, essa outra vai fazer esse caminho e as duas juntam. Então é como se fosse um rio. Você pode imaginar que aqui tem uma subida e que ele está descendo por aqui até chegar aqui, que é um ponto mais baixo. Bastante gente faz essa analogia. Então, se você ligar esse interruptor, sim, as duas lâmpadas vão se ligar. Próximo. Se você ligar esse interruptor, também as duas lâmpadas vão se ligar. Se ligar, vai passar corrente aqui, aqui, aqui. Beleza, tranquilo. Se você ligar esse interruptor aqui, essa lâmpada aqui vai ligar. Mas essa lâmpada aqui liga independente de você passar o interruptor. Vocês percebem isso? Vocês entenderam isso? Essa daqui vai ligar, vai ficar ligada direto, independentemente do interruptor. Porque existe um caminho saindo da fonte e voltando para ela, que independe disso aqui estar aberto. Deu para entender isso? Tá ok? Então, se existe um caminho, esse caminho vai ser percorrido. Então, está fechado o circuito aqui. E tudo bem. Quando eu ligar isso aqui, o que vai acontecer? Essa corrente que veio toda para cá da primeira vez, ela vai se dividir. Ela vai vir um pouco para cá e vai vir um pouco para cá. Aí essa vem aqui, e as duas vão juntar aqui de novo, tá? Se tiver fechado. E se tiver aberto, uma das lâmpadas vai ficar acesa. Então, já sei que a D não pode ser, porque ele falou que o interruptor liga e desliga as duas lâmpadas. E nesse caso, ele só está fazendo isso com uma delas, tá? Só com essa aqui. Beleza, então sobra as três primeiras. Agora, ele está falando que se uma delas queimar, a outra consegue funcionar normalmente. Tá. Agora, digamos que essa lâmpada queime. A lâmpada queimar, como eu falei, é quando o fio ele queima e ele perde o contato. Então, é como se ele abrisse o circuito. É como se você tivesse aberto o circuito bem aqui. Então, finge que está fechado aqui, tá ligado o interruptor. Se essa lâmpada queimar, vai abrir um buraco nesse circuito. Tipo, vai abrir um buraco mesmo no circuito. Vou até pegar o branco aqui. Ó, a lâmpada queimou. É como se ela não tivesse aqui. Esses fios que se ligavam por ela não estão mais sendo ligados. Tá? Então, queimou. Essa lâmpada aqui vai acender? Responda para mim. Não acende. Por que ela não acende? Porque se não tem caminho chegando até aqui, os elétrons não vão nem querer sair aqui. Então, não vai ter corrente. Só teria corrente se eles pudessem sair aqui e chegar até aqui de alguma maneira. Mas como o circuito está aberto aqui, não tem por onde passar, então não vai ter corrente aqui. Então, essa lâmpada L2 não vai acender, tá? Não acende. Você meio que abriu, né? Não tem mais corrente passando aqui e não vai mais ter por causa disso também. Tá. Nesse caso aqui, deixa eu apagar tudo isso aqui. Nesse caso aqui, quando você fechar, finge que está sempre fechado agora. Finge que está sempre fechado aqui o circuito, está sempre ligado. Se essa daqui queimar,
Ou seja, se o circuito abrir nesse ponto, não existe. Esse fio não está ligado em nada. A outra vai acender? O que vocês acham? Sim. O que vocês acham? Responde aí, gente. Vamos lá. Sim, sim. Tá. Opa. Responde nem que seja com joinha. Beleza. Então, vai acender? Vai. Vai sim. Por quê? Porque existe um caminho que sai da parte positiva, sei lá, e consegue chegar até a parte negativa por aqui. Por aqui não vai passar, mas tudo bem, porque ainda tem fio para cá que consegue conectar as duas pontas da fonte. Então, essa daqui vai acender. E da mesma forma, tá, gente? Se... Opa! Oh, deixa eu pegar isso aqui. Se a outra queimar, essa aqui queimar, a L1 também vai acender. Por quê? Porque agora continua, esse caminho não é mais possível, né? Mas continua havendo um caminho daqui para cá. Ou seja, tanto o interruptor liga as duas lâmpadas, quanto se uma queimar, a outra continua funcionando, tá? E o interruptor funciona para as duas. Então, essa é a correta, letra B. Beleza? As outras eu poderia analisar, mas é bem parecido. Tipo, essa daqui, se essa queimar, essa daqui não vai conseguir funcionar, a corrente nunca vai chegar nela. Mas outra, se essa queimar, essa daqui também não vai funcionar, não. Mesmo que ela esteja antes, né? Enfim, mesmo que uma esteja na frente da outra. Se tiver um buraco no circuito, a corrente não anda em lugar nenhum. Precisa existir um caminho fechado entre a parte positiva e a parte negativa da fonte, da bateria. Se tiver só um caminho aberto, então a corrente não anda em lugar nenhum. Não é só aqui que ela não anda. Ela não vai andar aqui também, nem aqui. Beleza? É como se fosse um rio correndo. Você tem que pensar que tem água em todo lugar. Enfim, é a analogia que o pessoal faz, né? Letra B. Beleza. Tá. Tem 15 minutos. Então, vamos lá. Energia elétrica. Isso aqui é importantíssimo. Energia elétrica e potência elétrica caem demais na prova do Coltec, do Cefet. No Cefet cai um pouquinho mais dificinho, assim, cai um pouquinho mais de fórmula. No Coltec cai bastante essas coisas esses negócios aqui de circuito, tá? E não cai muita conta. E aqui e no Cefet pode cair talvez uma conta ou outra, mas também não é muito não. Energia elétrica. Então, a gente vai estudar essa outra energia, esse outro tipo de energia que existe. Porque lá em mecânica, se vocês lembrarem lá da última aula que a gente teve de mecânica, a gente falou sobre energia em geral. E a gente definiu o que é energia. Energia é capacidade de realizar trabalho. Você diz que um objeto tem energia quando ele consegue realizar trabalho. O que é trabalho? Trabalho é uma quantidade que a gente mede, que mede o esforço que dá para fazer alguma coisa. E a gente mede com força vezes distância. Não sei se vocês lembram disso, já faz um tempinho. Então a gente chama trabalho, às vezes a gente fala que é essa letra aqui bonita. A gente diz que é força vezes distância. É uma medida de, por exemplo, quanto esforço eu preciso fazer para empurrar essa caixa dali até ali. Ah, você precisa fazer uma força vezes a distância que você quer empurrar. Isso vai medir o quanto de energia eu gastei, quanto que eu vou ficar cansada de fazer isso. Energia é a capacidade de eu fazer isso. Ou seja, antes de eu fazer isso, eu tinha o potencial de conseguir fazer isso. Né? Eu tenho a força necessária, está guardada dentro das moléculas, das ligações das moléculas do meu corpo, que vem porque eu me alimento direitinho, tá? Então, capacidade de realizar trabalho é energia. Eu tinha energia para realizar esse trabalho. Do mesmo jeito que um corpo que cai daqui de cima, ele tem a capacidade de começar a se mover,
porque a gravidade vai empurrar ele. Então, a gente fala que ele tinha uma energia potencial que foi virando energia cinética, que está relacionada à velocidade. Enfim, a gente teve toda essa discussão, e aí a energia elétrica é um outro tipo de energia potencial. A gente falou que existe energia potencial gravitacional, a gente falou que existia energia potencial elástica, e energia elétrica é um desses tipos, é um outro tipo, tá? Que é porque, na real, se você for olhar microscopicamente, é um tipo de energia cinética. É parecido. Por quê? Se você tem uma tensão entre dois pontos, por exemplo, se eu tenho uma placa com carga positiva e uma placa com carga negativa, a gente fala que tem uma tensão elétrica, né? O que eu acabei de falar do circuito. Existe uma tensão elétrica entre esses dois lugares. E o que significa isso? Se eu colocar um elétron aqui, ele vai se afastar daqui com uma certa força e vai querer se aproximar dessas cargas. Essas cargas vão puxar ele com uma certa força também, que somada vai dar uma força para a esquerda. Então, aqui existe uma força e existe um deslocamento. Então, existe trabalho. Tá? O elétron vai se mover para a esquerda. Você pode pensar que é uma energia cinética, porque ele vai adquirir uma velocidade com isso. Então, se eu somar mv ao quadrado sobre 2 em cada instante, eu vou ter qualquer energia que ele sofreu. E eu posso dizer que o trabalho que ele sofreu, e essa energia é a energia contida entre essas duas placas. É a energia que elas têm guardada. É o potencial que elas têm de movimentar um elétron. Ok? Então, isso é energia elétrica. Só que a energia elétrica, a gente conseguiu, ao longo do tempo, manipular. Né? É o melhor jeito que a gente conseguiu de transferir energia de tudo que é canto da natureza e usar para o nosso benefício. Tipo, a gente pega a usina hidrelétrica lá do outro lado, e ela pega a energia potencial e cinética da água caindo para girar uma turbina, e a turbina consegue transformar isso em eletricidade. Porque eletricidade é o quê? Corrente elétrica. Por que ela consegue transformar isso em eletricidade? E a gente sabe como controlar com fios a eletricidade. A gente consegue enviar eletricidade para toda a cidade. E aí transformar de volta essa energia em alguma coisa útil, tipo o movimento do seu ventilador ou a luz do seu quarto. Então, é o melhor jeito que a gente encontrou de conseguir usar a energia que está presente na natureza. A gente transforma a energia elétrica e transforma de volta no que a gente quiser, né? E assim que funcionam as usinas. Então, tá. Toda vez que tem uma tensão, ou seja, uma diferença de cargas entre duas placas, a gente tem uma energia elétrica. E é essa que vem na conta de luz e que a gente paga por ela, tá? Então, numa lâmpada incandescente, a gente tá usando energia elétrica, que são os elétrons que estão passando no fio, e transformando em energia térmica, que é aumento de temperatura, e energia luminosa, que é a luz, que esse negócio, né, brilha. Ele está usando o movimento dos elétrons para isso. Transforma. Então, ele tende a desacelerar os elétrons para poder brilhar. Só que aí a fonte acelera mais ainda os elétrons e eles ficam nesse equilíbrio, tá? E também existem os casos que a gente transforma a energia elétrica em cinética, em movimento, né? Isso a gente faz por meio de motores. Então, você pode pensar em liquidificador, máquina de lavar, carro elétrico que anda, ventilador e tal. A gente faz isso com motores elétricos. Detalhes de como funcionam motores elétricos precisa de mais umas coisinhas que eu posso explicar nas próximas aulas, mas não é totalmente necessário porque não cai na prova de vocês. Mas é bem interessante como que funciona o motor elétrico. A gente precisa falar um pouquinho de magnetismo também, além de eletricidade. Essas duas coisas estão muito interligadas e é muito legal de saber. Mas, por enquanto, você pode acreditar que você vai ter um negócio parecido com isso, vai ter ímãs envolvidos e fios, e você consegue, pelo fato de que tem corrente passando nesse fio, tá? Usando a energia, sei lá, da tomada, então tem uma tomada aqui, você consegue passar uma corrente nesse fio e a presença desse ímã aqui faz esse negócio girar. Esse quadrado aí, ele gira por causa do jeito que ele está aí. Então, é uma invenção muito engenhosa que a gente fez para conseguir transformar a energia elétrica em energia de movimento mesmo, cinética, tá bom? Tá, então isso daqui eu já falei. Vamos ver essa questão aqui. Bom, essa questão pode ficar fácil agora que eu falei tudo isso, mas
de qualquer forma, vamos dar uma respondida nessa daqui. Uma usina hidroelétrica usa água para produzir energia elétrica. Esse processo se inicia a partir da queda da água, a uma altura inicial H. Foi o que eu acabei de falar, né? Como é que sai lá da usina hidrelétrica e chega na gente. Beleza. Em uma tubulação que se dirige à turbina do gerador, como mostrado na ilustração a seguir. Então, você tem aí a água, aí depois tem uma turbina e depois tem uma torrezinha de transmissão. Nesse processo, ocorrem várias transformações de energia. Assinale a alternativa que apresenta a ordem correta dessas transformações. Tá, o que vocês acham? Qual que é a letra? Talvez vocês já até tenham feito em alguma lista de exercícios essa questão, na lista de energia. Mas não custa nada relembrar. Essas questões caem bastante também. Dá mais um tempinho aí. Bora lá, gente. Mais alguém vai responder? O que vocês acham? Gravitacional, elétrica, cinética, gravitacional, cinética, elétrica, elétrica, cinética, potencial. Tá. Beleza. Então, você tem aqui primeiro. Então, vamos lá, né? Como é que começa? Primeiro, a água tá parada, entre aspas, né? Ela tá parada assim. Ela tá aqui numa altura, ela tá descansada, né? Ela não tá se mexendo tanto, além do normal. Então, você tem o quê? Uma energia potencial, que vocês se lembrarem lá a fórmula. Energia potencial gravitacional, porque ela está numa certa altura e está sendo empurrada pela gravidade, é massa do... Eita, tá ruim a caneta. Gravitacional é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, que é g, que normalmente a gente fala que é 10 metros por segundo quadrado, vezes h, que é a altura. Então, massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura é energia potencial gravitacional. Na descida, a água adquire velocidade. Então, ela vai transformando essa energia gravitacional em cinética. Já aqui na descida. E aqui ela continua se movendo e fazendo essa turbina girar, que também é energia cinética. E aqui, de alguma forma, aqui dentro, essa turbina está usando essa energia cinética de rotação para produzir uma corrente. Isso daqui também tem a ver com magnetismo. O jeito como que ela faz isso é parecido com o motor, mas é ao contrário. Ao invés de mexer o negócio, você mexe o ímã. E mexendo o ímã, você consegue gerar uma corrente em algum lugar. É basicamente isso. Estou falando aqui bem em detalhe, porque imagino que dê uma curiosidade assim de saber. Não precisa saber, não. De algum jeito, isso aqui está girando e está gerando corrente num fio que está sendo levado para cá. Tá? Então, letra correta. Energia potencial gravitacional primeiro. Depois, cinética, né, que é a que tem relação com velocidade. Inclusive, para lembrar aqui, energia cinética, a fórmula dela é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. E depois, energia elétrica. Tá? Então, a ideia dessas fórmulas, por que existe uma fórmula? Para você entender que se você somar exatamente esses números, em qualquer instante de tempo, isso vai se... Uai, sou. Por que não está marcando? Ah, porque não... Ele não marca aqui. Se você somar esses números em qualquer instante de tempo, somar todos eles, vai dar sempre o mesmo número. Tá? Se você somar, vai dar 3, sei lá. Vai dar um número só, em qualquer instante. Mesmo que elas se transformem entre si, a soma de todas elas sempre dá igual. Então, letra C, potencial gravitacional, cinética e depois elétrica. Tá acabando a aula, então vou falar isso daqui rapidinho, que é a potência. Mas eu vou tentar falar um pouco na aula que eu vou gravar e também na aula que vem, depois da aula que eu gravar. Isso aqui é importantíssimo. Sempre tem uma questão disso. Sempre.
todo ano cai pelo menos uma questão sobre isso. O que é potência? Potência é uma coisa que tem a ver com... Toda vez que tem energia, você vai ter potência. Potência é simplesmente quantidade de energia dividido por quantidade de tempo. Quanta energia isso daí está dando ou está recebendo pelo tempo, a cada segundo, por exemplo. Isso não serve só para energia elétrica, apesar de que a gente vê mais para energia elétrica, porque é a energia que a gente usa para acender as coisas da nossa casa. Também serve, por exemplo, lembra quando a gente estava esquentando uma panela e vendo quando que a água fervia? Aquele fogo que esquenta a panela tem uma potência, porque ele está fornecendo energia térmica para esquentar a água, mas tem o tempo que ele faz isso. Então, se for um fogo mais alto, ele vai fornecer mais calor em menos tempo. Se for um fogo mais baixo, ele vai demorar mais. Então, a potência mede quanta energia pelo tempo aquele fogo está fornecendo para a panela, né? E energia total vai acabar sendo a potência vezes o tempo. Então, vamos lá. A potência é energia dividida por tempo e ela é medida numa unidade que a gente vai chamar de watt. Mas se é energia por tempo, é unidade de energia, que a gente viu lá, joule. Joule é a principal unidade de energia, que é a do Sistema Internacional, dividido por segundos. E aí, 1 joule por um segundo é um negócio que a gente chama de watt. Tá? Que também é o nome de um cara. É tudo o nome dos caras. Depois de um tempo, o pessoal da física parou com essa mania de dar nome dos caras para as coisas, mas por enquanto a gente tem que lembrar. 1 joule por segundo, depois, que é igual a 1 watt. Então, se um negócio tem 1 watt de potência, significa que ele está funcionando com 1 joule de energia a cada segundo. A gente precisa disso. Por exemplo, tá um negócio ligado na tomada. Quando você vê a potência de um aparelho, significa o que ele precisa para funcionar. Então, a potência desse aparelho é 40 watts. Significa que ele precisa de 40 joules de energia a cada segundo para ele funcionar. Então, uma lâmpada vai ter potência, um eletrodoméstico tipo o seu micro-ondas tem a potência, uma fogueira, um fogão vai ter uma potência também. Qualquer coisa que tenha energia, tipo eu empurrando uma caixa, eu estou fazendo trabalho. Quantos joules de energia eu estou usando por segundo? Isso também é uma potência. Eu empurrando uma caixa mediu a potência, depois eu vou ficar cansado. Tá, eu fiz uma força de 5 newtons durante 1 hora. Se eu multiplicar esses dois números, isso vai... eu fiz uma força de 5 newtons, desloquei um negócio por 5 metros por 1 hora. Aí eu multiplico, né, essas coisas e eu acabo achando qual que é a potência. Quanto que eu me cansei, inclusive, né? Então tá. Aí vocês vão ver muitas questões desse tipo, ó. O fogo do fogão forneceu 3 joules para aquecer a panela durante 6 segundos. Qual que é a potência? Potência igual a energia, ou delta da energia, né? Eu ponho delta aqui, que é tipo energia final menos inicial, dividido pelo tempo final menos inicial, que é a energia que deu no tempo que passou. Que é quanto? 3 joules dividido por 6 segundos. Que é o quê? 0,5, né? 3 dividido por 6. Você cancela 3 dividido por 3. Divide 6 por 3 dá meio, né? Divide 6 por 3 dá 2, e aí coloca o 2 embaixo, fica 1/2, que é 0,5 joule por segundo, que é a mesma coisa que 0,5 W, que é watt, tá? Já vou terminar. Então, na conta de luz, porém, a unidade de energia que é usada não é joule, unidades de energia. A gente já viu 2 unidades de energia ao longo de todos os nossos estudos. Uma foi joule, que foi a que apareceu mais lá em mecânica, tá? A outra foi caloria, que apareceu quando a gente estudou calor, física térmica. As duas medem o mesmo tipo de coisa, são só unidades diferentes, tipo metro, centímetro, jarda, enfim, coisas que medem espaço. E aí tem uma outra, que é quilowatt-hora. Por quê? Porque potência
a potência não é energia pelo tempo? Ou ΔE sobre ΔT, fica mais bonitinho. Energia pelo tempo. Então, energia, eu posso passar o tempo multiplicando. Multiplicar tempo dos dois lados. Né? Mesma coisa, passar multiplicando. Vai cortar aqui. E energia, então, é P vezes ΔT. Ou seja, se eu multiplicar a potência, que é o que a gente acabou de fazer, se eu multiplicar a potência pelo tempo, eu vou achar a energia. Ou seja, se esse negócio está me dando 3 joules a cada segundo, é uma potência, e eu deixo ele funcionando por 4 segundos, então a energia total vai ser 3 vezes 4, que dá 12. 12 o quê? Watts. Tá. 12 o quê? 12 joules. 12 joules, porque está em joule por segundo e aqui tem segundo, vai cortar. Ok. Mas eu também poderia escrever potência em watt, ou em kilowatt. Quilo significa 1000, igual quilômetro. Então, metro para quilômetro. 1 quilômetro é 1000 metros. 1 quilowatt é 1000 watts. E um tempo em medição de hora. Quilowatt-hora. Então, essa é uma outra medida de energia, quilowatt-hora. Que aí eu não preciso transformar em joule por segundo. Eu vou falar mais disso na aula que vem, mas só para vocês já saberem. Se eu tenho 1 kWh, significa que 1 kWh de energia equivale a uma fonte com potência de 1 kW que trabalhou por 1 hora. Simples assim. Então, essa é a unidade de energia que eles usam na conta de luz. Eles cobram tantos reais por quilowatt-hora. É como se fosse um outro jeito de falar joule, só que é melhor para a gente porque a gente gasta mais perto disso aqui. 1 kW trabalhando por 1 hora. Tá? Joule é esse nomezinho aqui, que é o nome de um cara, mas é só o nome da unidade de energia, que é a unidade do sistema internacional. Um joule significa... Se você tem uma energia de 1 joule, isso é uma energia... É o quê? É a energia que você precisa para fazer 1 newton de força durante... fazer 1 newton de força para arrastar um objeto por 1 metro. Isso é um joule. Tá? É um pouco aleatório, mais ou menos, mas a unidade de força é newton, unidade de distância é metro, que a gente usa, né? Padrão. E trabalho, que é energia, é força vezes distância. Então, o trabalho que eu preciso fazer 1 newton vezes 1 metro. Newton vezes metro. Isso daqui é 1 joule. Fazer uma força de 1 newton para arrastar um objeto por 1 metro. É isso. A unidade a gente poderia escolher o que a gente quisesse, né? A gente escolheu esses padrões para falar das coisas, porque eles dão quantidades razoáveis, assim, no dia a dia. Falar, tantos joules. Tá? E aí, o mesmo motivo, a gente escolhe kilowatt para falar da energia elétrica que a gente usa em casa, porque a gente vão aparecer números mais menores, assim, tipo assim, 30 kW é um número comum de a gente usar para o nosso micro-ondas durante o mês, sei lá. Por isso eles usam essa unidade, não joule, que ia dar tipo milhões de joules, sabe? É só para facilitar. Aí, lá na conta de luz, o que tem? Lá na conta de luz é tipo, sei lá, R$2,50 por quilowatt-hora que você usou. E aí aparece lá. Mas vou falar disso daqui mais... Vou falar um pouquinho mais de tempo sobre isso daqui na aula que vem, tá? Por hoje foi isso. A gente tem aqui, ó, num objeto, num eletrodoméstico, a gente vai ter as especificações e a gente vai ter aqui, ó,
qual que é a potência do negócio. Então, sabendo a potência, você sabe quanta energia você gasta enquanto ele está ligado. Se é 390 watts, significa que ele gasta 390 joules a cada segundo. Se você deixar ele 30 segundos, você sabe que é só multiplicar. Beleza? Tá, então é isso aí, gente. Vocês podem fazer essa daqui, ó. Essa daqui é simples, mas já acabou meu tempo, então vou liberar vocês. E a gente praticamente terminou o assunto. Vou falar mais um tiquinho e depois a gente vai começar a revisar na aula que vem. Na outra aula, né? Eu vou fazer uma aula gravada, porque a aula que vem eu não vou poder vir. Eu tenho um compromisso na próxima quarta. Mas eu vou tentar deixar alguma coisa gravadinha para vocês, tá bom? E é isso, gente. Sei que tá mais pesado essa parte aí, mas vocês conseguem. Fórmula que vocês precisam saber essa fórmula aqui, ela é bem importante, de que a potência é a quantidade de energia pelo tempo, e isso vai ajudar a responder muitas, muitas questões. Mesmo, sempre cai. Tá bom? Eu respondi essa pergunta, Wigner? Tá tudo bem? Com Joule? Joule é o nome do cara. Inclusive, nem fala Joule. Mas o povo fala tanto Joule aqui no Brasil, fala com essa pronúncia, que ficou. Na verdade, era para ser Joule mesmo, o nome. Ninguém fala isso, aí fica todo mundo com vergonha. Opa. Beleza. Alguém tem alguma pergunta?